Neste período de matrículas escolares, a luta de famílias que têm filhos com algum tipo de deficiência ou necessidade específica nem sempre é fácil. Os desafios vão desde a estrutura adequada das instituições à falta de preparo para acompanhar os estudantes. Acompanhe na reportagem de Amanda Mustafa. Foi um pedido da filha, que não queria mais ir à escola, que fez Gabriel decidir abandonar a carreira na advocacia e abrir uma escola especializada em alunos com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vendo a minha filha sofrer e não querer mais estudar, chorar, e nenhuma escola dar certo com ela, eu me propus então a largar tudo que eu fazia e montar uma escola diferente de todas elas. O Censo Escolar da Educação Básica 2022 registrou que o país tem mais de 47 milhões de estudantes matriculados em 178 mil escolas de educação básica. Mas para as famílias de alunos com algum tipo de deficiência ou necessidade específica, as barreiras vão além do acesso à escola, das adaptações nas dependências das edificações. O que nós, que trabalhamos em escola e faculdades, temos que fazer é transformar a educação, é fazer aquele que não consegue conseguir. Isso é inclusão. No Brasil, a ratificação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a criação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008 ampliaram o direito de acesso à escola comum para pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. A Lei Brasileira de Inclusão determina que o poder público é responsável por ofertar, treinar e acompanhar profissionais de apoio escolar em instituições de ensino públicas e privadas. Então vamos saber mais um pouco sobre o que diz a legislação para essas matrículas diferenciadas. A repórter Amanda Mustafa conversou com a advogada Aline Ferreira Nunes, que é especialista em direito educacional. Vamos acompanhar. Eu queria, doutora, que a senhora começasse falando de que forma que a legislação ela abarca essa questão da deficiência, né? Seja uma deficiência intelectual, algum tipo de transtorno também dos alunos brasileiros, de que forma que a legislação brasileira enxerga e defende os direitos do acesso à educação a essas pessoas. A legislação, ela garante o direito à inclusão, né? Que significa determinar que essas crianças, né, esses alunos, estudem, entrem na rede escolar. Então, a vaga é um direito, né? Então, essas pessoas não podem deixar de frequentar a escola nem universidades. Elas precisam estar nesses espaços. Essa é a ideia do direito de inclusão, que é um benefício tanto para essas pessoas com deficiência, como também para as pessoas que não têm deficiência, porque é uma oportunidade de aprender com o diferente. E isso inclui um atendimento, um olhar individualizado desse indivíduo dentro da escola? Tem algum profissional que o acompanhe? Existe alguma adequação no sentido de turmas menores para que esse aluno ele também consiga participar do processo de aprendizagem? Doutora, como é que é isso? A legislação garante a respeito da educação que, embora a política pública seja para todos, a gente precisa ter mecanismos para avaliar cada aluno individualmente. Então, a escola, a instituição de ensino no geral, como universidades, elas precisam criar ferramentas para adaptar o ensino às necessidades dessa pessoa com deficiência. Então, é uma determinação legal, é uma obrigação, não cabe faculdade com relação a esse ponto. Nas escolas, o que a gente mais observa, né, é a necessidade de você garantir a vaga e garantir um tutor, né, quando a pessoa apresenta uma espécie de deficiência intelectual, ou então adaptações no próprio ambiente físico, né, no caso de deficiências físicas. Agora, falando de pessoas que possuem algum transtorno, alguma característica que também necessita desse atendimento, desse olhar individualizado.
A legislação também contempla essas pessoas e outra coisa. Isso de fato acontece? De fato essas pessoas são enxergadas e recebem esse atendimento dentro das escolas? A gente tem adotado, no meio jurídico, uma interpretação que ela abarca também as pessoas com transtornos de aprendizagem, que embora não seja considerado uma deficiência, ele também deve ter o acesso à educação facilitado e por meio de uma adaptação escolar ou universitária. Na prática, às vezes, a gente observa uma resistência ele aplicar esse direito e fazer as adaptações. E o estabelecimento de ensino, ele pode se negar a receber esse aluno, a ele poder, essa criança, esse adolescente, esse jovem poder ser matriculado numa instituição de ensino? De forma nenhuma. A legislação deixa muito claro que é crime negar vaga para pessoa com deficiência, em qualquer etapa do ensino. E é uma prática que, apesar de tudo, ainda é constante. As escolas criam algumas maneiras para não aceitar esse aluno ou então para evitar a rematrícula. E caso não seja cumprido esse direito, o que essas pessoas, esses pais, podem fazer para garantir efetivamente o direito dos seus filhos? Os pais podem tanto registrar um boletim de ocorrência na delegacia, porque é uma violação de um direito e é um crime. Podem reportar também essa questão ao Ministério Público do seu estado e também, ainda assim, tendo essa negativa de vaga, podem entrar com uma ação judicial pedindo essa vaga. Então, a vaga nunca pode ser negada para a pessoa com deficiência. A ideia da inclusão é que, primeiramente, essa pessoa precisa ter o direito à vaga para depois entrar na escola e ter um acesso com qualidade. Como é que fica o monitoramento dessas políticas dentro das escolas? Existe algum órgão que faça o acompanhamento para entender se de fato esses alunos eles não estão apenas matriculados ali, sendo um número, e estão sim obtendo o direito à aprendizagem? A gente tem órgãos, como a Secretaria de Educação, tanto a municipal quanto a estadual, e também os conselhos locais, os conselhos de educação municipais e estaduais. São órgãos que podem sim verificar a situação das crianças, tomar providências, e também o Ministério Público Estadual. Na prática, a gente observa que ainda há muito desconhecimento com relação a esses direitos. Os pais também precisam se munir dessas informações para ter maneiras mais qualificadas de acessar esses órgãos. O que o poder público pode fazer para ir além dessa efetivação da matrícula, além da garantia da vaga para um aluno com deficiência, para um aluno que tem algum transtorno? A evasão é uma realidade para pessoas com deficiência. O que acontece? Elas muitas vezes conseguem entrar numa escola, mas a permanência se torna muito difícil porque esse aluno vai crescendo naquele ambiente escolar, ele vai se desenvolvendo, mas ele não acompanha os demais. Isso cria uma situação de disparidade e de exclusão. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, obrigada.